Alô, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui com a nossa videoaula. Esse é o nosso 8º módulo. Hoje nós vamos abordar sobre a via intramuscular. Especificamente, hoje nós vamos abordar sobre o vasto lateral. Vamos abordar sobre a sua anatomia e as suas principais características. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Você pode estar se perguntando aonde fica a região anterolateral da coxa. Esta região que eu acabei de falar para vocês, que é a anterolateral da coxa, ela é recomendada desde 1920. No caso do músculo anterolateral da coxa, ou chamado também de músculo vasto lateral, essa região não tem grandes nervos nem grandes vasos, por isso que é bastante recomendada e segura. Em contrapartida, quando você compara com o músculo deltoide e também o dorso glúteo, essa região, como no caso do dorso glúteo, é bastante irrigada por grandes vasos e também bastante nervo que tem nessa região. Um dos grandes vasos que podemos citar para vocês aí que passam nessa região são grandes artérias e também grandes nervos, como no caso o nervo ciático. Então, a via mais segura para administrar medicamento quando comparado com o músculo deltoide e o dorso glúteo é, no caso, o vasto lateral. Essa região apresenta maior segurança para administrar medicamentos por via intramuscular. No caso das características da musculatura do vasto lateral, que é utilizado ou usado para realizar a técnica de administração de medicamento, é o maior que compõe a musculatura do quadríceps femoral, localizado na face anterolateral da coxa. De fora para dentro, nós conseguimos visualizar aqui anatomicamente os músculos da coxa, como no caso vasto lateral, vasto medial, vasto intermediário e o reto femoral. Esses músculos aqui compõem assim o quadríceps femoral. Então, o músculo que é usado para administrar medicamento injetável aqui é o vasto lateral, que é a musculatura mais externa da coxa. Quanto às características do músculo vasto lateral, é utilizado por ser considerado desprovido de grandes nervos e vasos, quando comparado principalmente com a via, como no caso o dorso glúteo, onde tem grandes vasos e também nervos, como no caso o nervo ciático. Além disso, o músculo vasto lateral apresenta assim diminuição de complicações após a aplicação de injetável, nesse caso, como no caso injeção intramuscular. E também essa região é de fácil acesso e tem uma expansão muscular bastante limitada. Essas são as principais características do músculo vasto lateral. Vamos agora inicialmente abordar sobre a técnica de aplicação de medicamento no músculo vasto lateral. Inicialmente, antes de aplicar o medicamento, você tem que lavar as mãos antes de aplicar o medicamento, pois no caso a mão, nós transportamos bactérias, fungos que podem vir a contaminar o procedimento. Assim, antes de iniciar o procedimento, nós, técnicos, enfermeiros, profissionais de saúde, devemos lavar a mão inicialmente. No segundo momento, confira a prescrição médica, onde você vai conferir o nome do medicamento, a dosagem, a via de administração, o nome do paciente. Então você vai usar aí a técnica mais correta antes de aplicar o medicamento, como no caso, os 13 certos do medicamento. Então, no terceiro momento, você também tem que planejar o seu procedimento. Nesse caso, você vai separar todo o material que você vai utilizar para aplicar esse medicamento no músculo vasto lateral, aonde você vai utilizar seringa, o medicamento prescrito, bola de algodão embebedado, a agulha para aspirar esse medicamento e a agulha para aplicar esse medicamento. Então não esqueça, no terceiro momento, planejar o seu procedimento, aonde você vai separar todo o material necessário para você aplicar este medicamento. É importante também deixar bem esclarecido que, quanto ao tamanho da agulha, no caso de recém-nascido e criança
até 10 anos de idade, podem ser utilizados agulha com calibre e comprimento do seguinte tamanho, como no caso, em recém-nascido pode ser utilizado 13 por 4,5, 20 por 6, 25 por 6, 25 por 7 e também 25 por 8. No caso de recém-nascido, nesse caso, você lança a mão de utilizar uma agulha de um calibre e comprimento menor, como no caso de 13,5. No caso de criança maior de 10 anos, adolescente e adultos, você pode optar por uma agulha de tamanho 25 por 6, 25 por 7 e 25 por 8. Após você planejar o seu procedimento, separar todo o material e escolher a agulha correta para administrar esse medicamento, oriente o paciente e não esqueça de avisá-lo quando for introduzir a agulha. No caso, quando tiver todo preparado o material, você já está pronto para aplicar esse medicamento, sempre você tem que avisar o paciente quando for introduzir a agulha. Nesse caso, você vai estar fazendo aqui um grande benefício para o paciente. Quando você avisa ele, você se comunica naquele momento que você vai realizar a aplicação do injetável. No quinto momento, você vai calçar a luva de procedimento. Observe muito bem que para administrar este medicamento por via intramuscular, como no caso no vasto lateral, não se utiliza luva estéreo. Você utiliza sim para realizar esse procedimento luva de procedimento. Então você vai calçar nesse quinto momento a sua luva de procedimento para você realizar ou aplicar esse medicamento por via intramuscular no vasto lateral, sendo que no sexto momento posicione o paciente em decúbito dorsal ou sentado para manter assim a perna fletida. Nesse caso, quando você coloca o paciente sentado, então quando você aplica esse medicamento no músculo vasto-lateral, o posicionamento que você pode colocar o paciente, você pode colocar ele deitado no leito, ou seja, em decúbito lateral, ou seja, de costa no leito. Assim vai ficar relaxado assim essa região da coxa, esse músculo que nós chamamos de músculo vasto-lateral. Você pode também colocar o paciente na posição sentada, como mostra muito bem a figura ao lado, aonde você vai deixar a perna fletida e o músculo vai ficar bem relaxado para você aplicar esse medicamento. Deixe também o paciente o mais confortável possível. Você pode falar para o paciente qual a posição que ele prefere ou a posição mais confortável para ele. Assim você vai deixar o paciente mais relaxado ao procedimento e também ele vai cooperar melhor durante a aplicação desse medicamento, sendo que em seguida você utilize o terço médio do músculo vasto lateral, aonde você vai mensurar 12 centímetros acima da parte superior do joelho e 12 centímetros abaixo da região inguinal, ou seja, vai sobrar ali um terço médio ali, no caso, no primeiro terço da região inguinal, o segundo terço da região média e o terceiro terço próximo do joelho. Então, essa região que fica entre esses dois terços ou que fica entre a mensuração superior e inferior, ali naquela região medial, que você vai aplicar esse medicamento, aonde você vai medir 12 centímetros a partir do joelho e 12 centímetros a partir da região inguinal. E nessa região central, aonde vai ficar o ponto de referência, aonde você pode aplicar esse medicamento no músculo vasto lateral. Em seguida, você também faça a antisepsia com bolas de algodão com álcool a 70, obedecendo assim movimentos em espiral. Você vai colocar inicialmente no ponto central, aonde você mensurou que você vai aplicar. Em seguida, vai realizar movimento a espiral, realizando assim a antisepsia local e expandindo também o campo de antisepsia. Em seguida, no 10º momento, onde você vai realizar a prega muscular para a punção, com um ângulo de 45 e 60 graus. Assim, você vai posicionar a agulha inclinada em direção podálica ou em direção do pé. Observe muito bem, quando você aplica esse medicamento no músculo vasto lateral, você não utiliza um ângulo de 90 graus.
você utiliza um ângulo de 45 a 60 graus, ligeiramente a agulha inclinada para a região do pé ou região podálica. Mas no caso, quando você realiza a punção e posteriormente realiza a aspiração e vem sangue nesse caso, você tem que preparar um outro medicamento utilizando a mesma técnica. Assim você vai utilizar a mesma técnica para aplicar esse medicamento no músculo vasto lateral. Após a aplicação desse medicamento, retire a seringa, não reencape a agulha e faça massagem no local. No momento que você retira a seringa, que vem com a agulha também, que você realizou a punção, você vai colocar diretamente no Descartex para ser desprezado. Você não tem que realizar o reencape da agulha. E observe muito bem que após retirar, você vai fazer o que? Massagem no local com movimentos circulares. Em seguida, no terceiro momento, usando luva de procedimento, coloque ordem no ambiente. Você, quando foi realizar esse procedimento, você levou todo o seu material para a unidade do paciente. Ao terminar esse procedimento, usando luva de procedimento, você vai colocar ordem nesse ambiente, vai recolher todo o material que você levou para a unidade do paciente e deixar bem organizado esta unidade. Em seguida, você vai desprezar o material cortante em recipiente adequado, como no caso, a agulha que você utilizou, a seringa que você utilizou, você vai colocar nesse caso no Descartex. Em seguida, você vai lavar suas mãos e checar o medicamento no prontuário do paciente. Uma vez que você lave suas mãos, você vai evitar contaminação de outras unidades ou também de outros procedimentos e também checar o medicamento no prontuário do paciente. Assim você vai estar se comunicando com a equipe de enfermagem quando você checa o horário que você fez esse medicamento ou administrou esse medicamento no músculo vasto lateral. Eu quero deixar bem claro para vocês, antes de realizar qualquer tipo de punção, você tem que realizar a lavagem das mãos. Nesse momento que você realiza a lavagem das mãos, você vai evitar contaminação do procedimento. Em seguida, você olha bem a prescrição desse medicamento. Em seguida, realiza um bom planejamento, separando o material necessário para você realizar esse procedimento. Você também tem que utilizar luvas de procedimento e antes de aplicar esse medicamento, você tem que orientar esse paciente e avisá-lo também no momento de realizar essa punção. Em seguida, após realizar essa punção, tenha cuidado também para reorganizar a unidade, organizar esse material, colocar o material cortante em Descartex e também realizar as anotações necessárias que você realizou a punção daquele paciente e administrou aquele medicamento. E se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like também e não se esqueça, compartilhe esse vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.